Ernesto Caetano, um amigo de há muitos anos, homem ligado às motas. Começou por o seu avô ser o homem que montou a Macau em Portugal. Exatamente. O Ernesto Caetano foi um grande amante do todo-terreno, criou em montes de equipas de todo-terreno, com motas Macau. Foi piloto de karting, foi piloto de rallies. Copiloto. Copiloto, pronto, demos umas gazadas já. Portanto, um homem que conhece o parafuso, o motor, a cambota, tudo o que é moto, e agora dedica-se à reconstrução, Sim. à reconstrução de modelos de todo o terreno. Um mestre nessa área. Ernesto, afinal, conta-me um pouco da tua história, a começar do teu avô como homem da Macau, Pois, por aí abaixo. o meu avô eu não o conheci, chamava-se Manuel Caetano Henriques, que dá origem ao nascimento da Macau, portanto Macau, Manuel Caetano Limitada. Como disse, não conheci e foi o meu pai que começou com a produção dos ciclomotores, que iniciou nos anos 60, meados dos anos 60, e que vieram até 2004, portanto, os anos de produção da Macau. O meu avô era um simples alfaiate e no tempo da Segunda Guerra Mundial, com a falta de peças de bicicleta, ele começou a fazer, a partir de sucata, componentes como guarda-lamas, forquetas, avanços de guiadores, e dali criou a M. Caetano Henriques, Limitada. Aos primeiros funcionários que ele teve, deu sociedade, e daí começaram a fazer tudo, os componentes todos completos de uma bicicleta. Componentes principais, o quadro, o espigão, o guiador, guarda-lamas, etc. Entretanto, a fábrica mudou de sítio, era aqui embaixo, na Ponte de Campo, onde nós estamos, e passou para o Brejo, onde o meu avô fez uma fábrica nova, que já não chegou a trabalhar lá porque entretanto faleceu. E pronto, a partir de 58 o meu pai continuou com a linha de produção de componentes de bicicleta, não a montagem completa, mas componentes. E depois mais tarde começou com as motorizadas. Pronto. Entretanto, eu nos anos finais dos anos 70 comecei a trabalhar na fábrica. Primeiro como, digamos, Faz tudo. não era um faz-tudo. Eu comecei por trabalhar num armazém, comecei a aprender, comecei a fazer os catálogos. Pronto, e dali continuei a seguir e então aí passei ao faz-tudo. Nunca chegando ao nível que o meu pai tinha, porque o meu pai fazia tudo. Tudo o que está aqui nestas motorizadas eram feitas à mão por ele, que eram desenvolvidas durante um ano, eram ensaiadas durante um ano. E pronto, eu vim apanhar realmente aquilo que ele criou. Mais ele, com os sócios todos que tinha, mas mais ele, porque ele era realmente a parte técnica. O meu pai, além de ter sido corredor de moto, foi campeão nacional em 1952, 350 cm3 numa BSA, e aproveitou toda a escola que teve de aprendizagem com as motas inglesas e mecânica e tudo, e desenvolveu, a partir daí desenvolveu o próprio trabalho. Foi realmente a pessoa, digamos, a mais entendida em Portugal no termo dos ciclomotores, porque desenvolveu os modelos mais, digamos, os mais resistentes, os mais estáveis e os que perduraram anos e anos na indústria nacional e que hoje são, sei lá, é daquelas coisas que são as motorizadas, são cobiçadas, porque já não existem, não há peças que existem. E a partir de, sei lá, do conhecimento que ele teve e das cópias que ele tinha, que gostava, que ia às feiras e gostava, não é?
Por exemplo, estás a ver aqui as M70s, que nasceram em 69, em finais dos anos 69, ele aproveitou o design do depósito de uma Suzuki. Pronto, e a partir daí, as M70s foram na altura um êxito, foram copiadas por marcas concorrentes, com modelos exatamente iguais. Passou para o modelo, para o ícone português das motorizadas, que foi a linha M80, o quadro, na altura chamava-se o GTX, que derivou das motorizadas campeãs nacionais de 1972, que ele foi buscar, digamos, os ângulos e tudo que achou bom a uma Guri. Botas essas que eram as Guri, que foram importadas pelo meu primo Miguel Silva, já falecido, porque ele pertencia à Sociedade Comercial de Voga, na altura importadora da KTM, e ele a Voga necessitava de vender os ciclómetros KTM. Como a KTM não disponibilizou os modelos de competição, ele foi à Itália, nas 50s, foi à Itália e trouxe duas Gori. A partir daí, o meu pai gostou do quadro, aproveitou a base, digamos, dos ângulos e as medidas do quadro e fez o célebre quadro GTX, que veio desde 1972 a 2004. Com poucas alterações. Foi a última alteração que esse quadro sofreu foi precisamente para montar os motores Minarelli AM6, que era a novidade na época da Minarelli, e que ainda hoje perduram, são os melhores motores, digamos, usuais que se usam na Europa, é o Minarelli AM6, que tem um concorrente que é o Derby, mas efetivamente esse Minarelli AM6 é o melhor motor. Pronto. E esse quadro, portanto, a tecnologia que o meu pai desenvolveu, embora com ter ido de beber algumas informações à parte italiana da Gori, foi o que perdurou, foi o quadro que montou uma grande parte das motorizadas Macau. Portanto, o mestre Isaac. Sim, o mestre. O mestre Isaac, que é assim como eu conheci, um homem voltado muito para além da época, não é? Sim, exatamente. Ele reconstruiu, revolucionou tudo o que era motorizadas. Ele não reconstruiu, ele fez as máquinas completamente de série, da cabeça dele, aproveitou o que havia de bom na altura da parte inglesa, da parte alemã e da parte italiana. Portanto, nestes casos, nestas máquinas são quadros de motores suspensos, foi um bocado embebido naquela escola, digamos, alemã, também com a italiana, mas mais com a alemã, e pronto, seguiu sempre essas orientações, com outras partes técnicas que ele foi buscar aos ingleses, e efetivamente, eu não me estou a gabar porque é a realidade, por muito que as pessoas não queiram entender, ele fez as melhores motorizadas nacionais. Uma pergunta. Ele quanto tempo é que esteve na competição? O meu pai não esteve muito tempo na competição, porque nos anos 70 a competição começou em Lisboa, na área de Lisboa, na tua zona. Exato. Bem, vamos lá ver, estás a falar da velocidade ou estás a falar da motocross? Velocidade. O pai teve na velocidade. Sim, o meu pai foi o primeiro campeão nacional de 350 em 1952. Foi o primeiro campeonato nacional que existiu. Pronto, ele esteve poucos anos, ele foi campeão em 52 e depois fez algumas corridas em 53, 54, 55, mas depois parou. O que corria? O meu pai era piloto oficial da BSA em Portugal, portanto era o Silva Neto, na altura o importador era o Silva Neto. Pronto, e ele correu tanto com as Gold Star, ele foi campeão com uma Gold Star, a BSA Gold Star, e depois passou para a Star Twins, e pronto, e depois começou a trabalhar a sério na fábrica. E depois casou-se, e então aí é que acabou tudo. O foco dele era desenvolver a fábrica.
Ele não era foco, o meu pai não tinha foco. Hoje em dia é que tem a mania de dizer o foco, só que às vezes a luz do foco é muito fraquinha. O meu pai tinha objetivos. Pois. E tinha mãos. E tinha mãos. Portanto, não havia foco nenhum. Era o Pois. objetivo dele, era conseguir fazer. E trabalhava dia e noite. Às vezes, sei lá, eu sei que ele muitas vezes se levantava à meia da noite para ir anotar naquilo que se tinha lembrado. Aqui em casa. Aqui em casa, não era? Tinha o seu próprio espaço. Tinha um espaço aqui em casa, não é nesta, este já é o segundo espaço, o primeiro espaço não foi aqui, mas era, o meu pai nas motorizadas que fazia, andava diariamente nelas para experimentar, para ver se estava bem, se estava tudo bem, experimentava como ele sabia, se curvavam, se travavam. Foi o primeiro piloto de testes da Macal. O segundo foi o Zé Torres Sousa, onde o meu pai fazia um protótipo, punha o Zé a andar um dia inteiro. Eu só vinha à fábrica a abastecer e dizia se notava que podia ser. Exatamente. Pronto, depois o outro piloto de testes da fábrica foi o Eugénio Almeida, que também fez alguns modelos, que continuou a obra do meu pai, sempre com a supervisão dele. E pronto, o último piloto de testes da Macal foi o André Caetano, que ajudou a desenvolver as mini-motas de motocross Macbore. Portanto, o André Caetano, hoje em dia, é o diretor de prova do Campeonato do Mundo de Motocross. Portanto, nós seguimos a tradição de uma família que começou com o meu pai na velocidade e depois passou... No enduro? Não, antes disso foi o Miguel, o primo Miguel, que é o pai do motocross em Portugal. Eu vim depois naquela linha de acréscimo, comecei com o falecido Massadas a fazermos motorrallies, a participarmos os dois. O João nunca gostou muito daquilo. Eu também nunca gostei, de motorrally gostava, mas depois passámos para o Campeonato Nacional de Enduro, que nunca gostei de Enduro, mas tive as equipas e tive grandes pilotos. O meu primeiro grande piloto de Enduro foi o Jorge Silva, e Jorge Silva que trouxe para mim realmente o melhor piloto de Enduro em Portugal, que foi o Rui Lemos, que acabou por abandonar. Por uma simples razão, naquela altura havia um piloto que era para que as pessoas... Era mais ou menos como o Ronaldo hoje em dia, pronto. E então o Rui abandonou a modalidade porque, pelo menos numa prova que eu saiba, na cronometragem, naquele tempo ainda era aquelas cronometragens manhosas, e o final dos troços diziam, vai lá fulano, e desligavam o cronómetro. E quando passava o Rui, passou o Rui. Lembro. Pronto, tive muitos pilotos bons, não só estes são realmente os melhores, e o último piloto que nós tivemos na fábrica foi o meu filho Tiago, que fez o Nacional de 50, na altura, com bons resultados, quando não se aleijava. Mas foi realmente... Pronto, seguimos a escola do meu pai. Isto tudo, toda a parte de competição... Sim, a começar pelo meu pai. O Miguel continuou. O Miguel teve um filho que também foi campeão nacional, de enduro, primeiro de trial e depois de enduro. Pronto. E estamos metidos no desporto desde essa altura até... E o último até agora é o André, que é realmente o expoente máximo que nós temos em Portugal, que é diretor de prova do Campeonato do Mundo. Chegar a diretor do Campeonato do Mundo de uma prova de motocross não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Tu, na tua vida de desportista, como eu te conheci, davas umas gazadas de karting. Sim, fiz o troféu Capacete Branco durante 3 anos, com alguns resultados. Eu conduzia bem, mas não era... É assim, conduzia bem, não era o top, mas também... Jeito. Tinha. Acho que é a única coisa que eu sei andar é de kart. E consegui evoluir quando comecei a mandar limar o motor. Porque toda a gente andava limado, menos eu. Até que um amigo meu, que era o Chico Figueiredo, foi um grande piloto, foi o eterno rival do Luís Filipe Figueiredo e Silva,
um dia me disse, opá, oh puto, tens jeito, mas traz cá o motor. E realmente a partir daí os resultados melhoraram, mas entretanto a vida mudou e eu tive que começar a trabalhar e depois casei-me e tal, mudou Os tudo. rallies foi só. O rallies foi assim, era uma paixão de miúdo. Comecei por andar a treinar com dois pilotos, que era o Hélder Abrantes e o Henrique Cunha, e depois mais tarde o João Santos. E depois um dia, quando o Henrique não teve piloto, eu fui fazer um rallies com o Henrique. Gostava, tinha um grande problema, dizia o Henrique, é que eu não tinha medo. Pois. E no desporto sabes que é preciso ter medo. Há sempre uma dose de medo que tem que lá estar, que é aquilo que te diz alto, avisa que não é E assim. no teu lugar, que eras com o piloto, tinhas de ter confiança no piloto. Sim, tinha plena confiança, embora o Henrique tivesse um grave problema porque ele decorava. Ele decorava os troços, tinha um poder de decorar as coisas brutal. Davas as notas, mas eu já tinha as notas. Sim. Também fiz o rallies com um gajo, com um piloto completamente louco da cabeça, que era o Humberto Viegas. Ei, acho que também nas motas também era rouco, não é? Era, mas o Humberto era, digamos, era o Humberto Viegas. Houve troços onde eu tinha que lhe puxar o tramão de mão porque ele não era capaz de fazer um gancho de tramão de mão, não sabia. Pronto. E eu puxava-lhe o tramão de mão, ele ficava atrapalhado e tal, mas lá ia. Pronto. Sim, mas pronto, foi aquela parte que nós necessitamos ter da vida para termos o conhecimento de tudo, não é? Tá. Voltando um pouco ainda ao Enduro, ainda foram uns aninhos que andaste no Enduro. Sei lá, foi bastantes anos, foram. Então, eu parte das vezes à minha custa toda, tinha a equipa toda, Quantas motas eram? Nós chegámos a ter em 80, eram 10 concorrentes e 9 motas eram da Macal, não é? Eu metia os amigos todos para poder levar o Jorge e o Rui e o Cação. Embora o Cação não precisasse nada disso, porque o Cação era um excelente piloto, claro que faltava-lhe já uma coisa que é necessária num piloto de enduro, que é a altura. Onde o Rui aí o superava, porque realmente... Mas a aposta grande foi sempre no Rui. Embora o Eugénio tivesse uma particularidade em relação a eles todos, é que o Eugénio fazia as motas. O Eugénio não queria a moto como ela era. O Eugénio alterava, ainda hoje altera. A vida dele hoje é fazer motas de competição 50 e 80. Portanto, estás a ver os anos que é. Uma amizade muito, muito antiga. Muitas discussões, muitas... Também não era fácil. Não, nem eu era fácil. Eu lembro. De qualquer das maneiras, portanto, este trajeto todo, parastes e começaste a reconstruir motas todo terreno. Sim. Pode-se considerar que és um grande especialista. Não, É assim. Todos os trabalhos que eu tenho visto, está tudo feito ao pormenor. Bom, eu comecei com isto, eu tinha as minhas motas, ia fazendo algumas motas. Na altura ainda tinha o meu pai, que me ajudava em muita coisa, que eu não ligava, pedia-lhe para ele fazer, ele fazia. Entretanto, um grande amigo meu, mas um grande amigo meu, o João Bandeira, começou a comprar motas. Mas o João, se não o conheces, sabes que ele quer ter, mas não quer ter. Está ali. E comecei a reconstruir as motas ao João, fiz-lhe bastante trabalho, ainda continuo a fazer. O João, geralmente, que era o problema que eu tinha, é que o João quer a moto direitinha, mas não quer a moto a andar. Pronto, eu na altura queria a moto a andar. Hoje já não ligo, o João quer as motas assim, são motas assim. Continuo. Já viste, estão aqui em casa 3 motas dele. E e demora muito tempo. Porquê? Porque eu não vou para o autocolante. Sabes que hoje em dia as pessoas vão para o autocolante e pela pintura. Eu não, o que me interessa é que a moto esteja, digamos, Direita. com patina da época, Pois. mas direitinhas, como deviam ser. Portanto, é o meu passatempo. A aquisição do material, vais vender à fábrica. É assim, eu realmente, o João tem uma grande, e eu estou a falar no João porque além das minhas Husqvarnas, o João também tem,
Portanto, tenho um bocado de conhecimento das Husqvarnas, ainda tenho material das Husqvarnas antigas, até 1976 ainda tenho algum material. O João trabalha muito à base de KTM. Quando se precisa de material, vou buscar material a um indivíduo que comprou um grande parte de estoque da KTM. Eram dois na altura, eram um suíço e um austríaco. O suíço já fechou, portanto tinha material até 72. Este tem material de 72 para a frente. Quando eu preciso de alguma coisa, são peças new old stock ou peças réplicas. Há muitas peças que já não existem. Eu ainda há dias eu estou a reconstruir, eu não estou a reconstruir, estou a refazer uma moto para guardar. Só reconstruir é refazer. Sim, eu estou realmente a refazer uma moto que foi para simbolizar a KTM do time BP, do tempo do Jorge Silva, do Paulo Marques e do Alexandre Pires. O Jorge corria numa KTM, eu estou a fazer uma moto que não vai ficar exatamente igual, porque é impossível. A moto nem é do ano, mas como os modelos KTM, há ali uma época que eles são quase todos iguais, há umas diferenças, uns pormenores diferentes e tal, mas é assim, faz-se. Fiz aquela última, esta motorizada que está ali, aquela M70 com motor casal de motocross, que simboliza a motorizada de 1971, ou seja, a segunda motorizada de motocross da Macal. Foi estreada no primeiro grande prémio da meteorologia casal, de motocross. Foi feita numa noite e nasceu por uma pega entre o meu pai e o diretor técnico da ESS na altura, o engenheiro Kulzer, por causa do motor Sache do Zé Torres Sousa. E então o meu pai numa noite fez uma motorizada. A motorizada é essa que andou à frente até à penúltima volta, mas sabes, naquele tempo aqueles filtros, o motocross tinha uma definição diferente de hoje em dia. Naquele tempo era uma prova de velocidade em terra. E não havia filtros de ar. Os filtros de ar que corriam, os de ar lortos. Entrou o pó, Iago e o Zé. Entupiu não, agarrou o motor porque entrou areia e pó lá para dentro. Pronto. É quando não passa. É assim, aquela motorizada nasceu de uma motorizada base e teve que ser feito tudo, porque tu não sabes, mas por exemplo, uma M70 é um quadro de motor suspenso, neste caso tem um duplo berço integral, portanto é diferente. Fiz esta. Foi mais para aquela coisa de ficar com alguma coisa que o meu pai desenvolveu. Pronto. Não é exatamente igual, mas está muito aproximado. Pronto, e a minha vida é esta, é os Husqvarnas, as KTMs e os Ubergs. Portanto, a moto com que o Pedro Mariano corre foi reconstruída aqui em casa, essa reconstruída toda, na raiz. O motor foi reconstruído por um colega de infância, o Mané Castelão, e pronto. A minha vida está distribuída por isso, tomar conta dos netos. A Macau era importador das Husqvarna, não é? Sim, foi o primeiro importador da Husqvarna. Nos anos... Começámos pelas motosserras. Naquele tempo eram as motosserras. E nós começámos, no final dos anos 60, a importar motosserras. Entretanto, com o boom do motocross, importou-se uma Husqvarna 250. Em 71 importámos uma Husqvarna de 250 que foi entregue ao Manuel Massadas, que foi campeão nacional em 1972 quadro. Entretanto, o João Massadas passou para a KTM e quem entrou para o lugar do Massadas foi o Zé Torres, que era um piloto portanto, o primeiro piloto de motocross da Macal, que entrou para a Macal com 17 anos. E daí, portanto, foi substituído também era preciso outro corredor e o meu pai aproveitou uma moto que tinha sido feita pelo Lionel de Souza e o Massadas para fazer uma corrida de campeonato do mundo em Espanha, aproveitando um motor que a equipa oficial, os Husqvarna, tinha deixado cá de uns testes privados à porta fechada em Casal de Álvaro. Portanto, essa moto existe, não é uma Husqvarna, é uma Macal, embora tenham componentes Husqvarna, mas é uma Macal.
foi os dois pilotos que tivemos. A partir daí foi o Zé Torres sempre no motocross, até terminarmos com o motocross, foi sempre o Zé Torres, na época dos anos 70. Depois, na época de 80, tivemos os pilotos, foi o Manuel Delgado, com as Acossatos, porque quando nós começámos a importar os motores Minarelli, o senhor Minarelli, nós queríamos fazer publicidade, e ele disse, problemas, não façam motas, porque eu vou arranjar motas para vocês. Portanto, vocês compram as motas e nós fornecemos os motores. E assim foi, ele levou-nos a Acossato, nós comprámos motas Acossato, ele mandou os motores e começou a correr o Manuel Delgado, o Zé Santos, nas extra-campeonatos, porque o Delgado fazia o Nacional. Entretanto, a moto do Zé Santos, depois de uma grande guerra que eu tive com o Eugénio, o Cação, passou a moto para o Cação, e digamos, acabou por ser o Cação campeão nacional nesse ano, embora não tenha feito o campeonato todo como o Macal fez, ou como o Acossato, aquilo chamava-se, aqui eram rebatizadas. Essas motas depois passaram para, aliás, o Zé Torres ainda correu nessas Acossatos, passaram para o Enduro, todas elas. Acabou o motocross, porque o motocross eram motas com rodas de 18, 21 e depois passaram às rodas pequeninas. Essas motas passaram todas para o Enduro. Tu, nos teus trabalhos, as pinturas e cromagens, como é que é? É assim, eu lá está, fazer uma reconstrução, fazer uma moto com cromados não está cá no meu... não gosto. Porque assim, a cromagem é má, é brilhante demais e muito cara. Portanto, eu evito tudo. Evito isso. Aliás, como as pinturas, estás a ver, este preto que aqui está nunca existiu. Isto é um preto que até fere. Estás a ver? Tipo, mandar pintar aquela em mate, porque ninguém consegue fazer as tintas que havia naquela altura. Pronto. Que é um dos grandes problemas. A cromagem não é grande espingarda. Tu, mesmo para descromares uma peça, já é muito complicado. Naquele tempo as cromagens eram completamente diferentes. E hoje descromar uma peça, depois é um problema, já não vai ficar igual, muitas delas vai descascar. Portanto, é assim, motas normais, esquece. Eu gosto de motas que não existem. No tempo da Macal tinha uma grande cromagem. Sim. É assim. Opa, efetivamente a Macal era uma organização fora de série. Tínhamos uma grande cromagem. Posso dizer que a cromagem custou 30 mil contos na época e o primeiro banho foram 50 mil. Pronto. Nessa secção, que era a cromagem, tínhamos uma pintura também, não lacagem, era uma pintura a pó, mas não era lacagem, era pintura. E tínhamos uma secção de cromagem dura. Só a Casal é que tinha, e nós acabámos por ter. É assim, nós tínhamos tudo. E no fim, acabámos por ter uma pintura de plásticos, que também não existia naquele tempo em Portugal. Tivemos um funcionário durante um mês em Itália a aprender, a saber como é que era, as tintas, esteve na Aprilia, esteve tudo. Era assim, aquilo que se fazia na Macal fazia-se bem feito. Percebes? Não era feito como era para a pinta. É que naquela altura copiava-se ou era para a pinta. Eu fiquei impressionado a ver portanto, a estrutura na altura da Macal e até reparei que havia dois visuais a trabalhar. Não eram dois, eram quatro. Quatro. Chegaram a trabalhar 6. Pá, um senhor, o Sr. Manuel, montava guiadores, que era a coisa, guiadores e varetas de travão, que era a coisa mais impressionante, como é que ele aqui acertava pôr o guiador certo numa platina de guiador. Mas pronto, nós ajudámos tivemos outro a amarrar obra, sabes que era amarrar obra, era amarrar porcas e anilhas e para mandar a zincar, ou para irem para a zincagem, ou para cromar. E tínhamos um numa prensa, tínhamos outro a cortar tubo. Pá, mas penso que não éramos só nós que tínhamos, havia mais. Sim, mas penso que não éramos só nós, porque havia na altura
há um trato com a entidade de um instituto qualquer dos cegos. Pronto, não era a proteção, porque hoje em dia é que toda a gente vai à volta para se aproveitar. Nós não, pronto. Porque normal. era normal, porque os sócios da Macal, no fundo, eram daquelas pessoas boas, no fundo, e nunca compraram nenhum submarino. Eram pessoas boas e ajudavam. E repara, muitos, pelo menos 3 invisuais que trabalharam na Macal, a família depois foi trabalhar. Não eram já invisuais, mas trabalharam lá. Portanto, é assim, a Macal era uma empresa familiar. Tinha o Isaac, quando vinha mal disposto e alguém fazia mal, era um grande problema. Só que 5 minutos depois já estava tudo resolvido. Era uma família, percebes? Não é como hoje, é por isso que... Jorge, é por isso que nós temos que morrer, porque chegamos a um ponto que já não conseguimos aturar esta geração de hoje em dia. É totalmente diferente. Não tem nada a ver. Qualquer das maneiras, eu acho que falamos aqui um bocadinho de várias situações portanto, vamos depois visitar aí alguns milhões que tens aí mais problemáticos e ver as matas do mestre Isaac. Pessoa que eu tenho muita admiração e que felizmente ele ainda me deu uma entrevista. Foi a última? A última entrevista foi feita por mim. Exatamente. Eu também não dava entrevistas. Não. Sabes que o meu pai, eu estou a ficar com ele. Não é toda a gente. Obrigado. Obrigado eu. É sempre bom estar contigo. Sim, e volta quando quiseres. Ok, obrigado.